até o dia, se não me engano, dia gravando, né, gente? E aí? Parabéns, bom dia mais uma vez, parabéns às atividades, todo mundo entregando, né, gente? Então, vamos lá. Vou registrar aqui, hoje são o quê? Hoje são 29 de outubro, né, de 2021. Então, gente, sinceramente, como a gente sempre vem falando, principalmente gravando, já pode colocar presença aí, né, presença. Como a gente tem que falar, gente, colocamos até um aviso, reta final, acabou-se outubro, já estamos, bem dizer, em novembro. Então, só tem novembro e dezembro. Dezembro, bem dizer, é só até a metade, o quê? 17, dia 16, 17. Então, acabou-se as aulas. Gente, sinceramente, desde o começo do ano, desde a primeiríssima aula do primeiro trimestre, primeiro dia de aula a gente falou. Gente, basicamente, o primeiro ano do ensino médio é dividido em duas partes, os 4 trimestres. Os 2 primeiros trimestres é a parte de cinemática. Tudo estuda mecânica. Primeiro e segundo trimestre, dentro da mecânica, por sua vez, se divide em cinemática, primeiro e segundo trimestre. E dinâmica, terceiro e quarto trimestre. Então, no terceiro trimestre, começamos dinâmica. Ah, professor, na parte de dinâmica, estudamos forças, quais são as definições, o conceito do que é força. Logo depois, leis de Newton. E o terceiro assunto seguinte, logo em seguida, aplicações das leis de Newton. Exatamente, estamos em aplicações das leis de Newton. Ah, professor, aplicações das leis de Newton basicamente são os tipos de força. Estudamos o que são forças, estudamos as leis de força, que são as leis referentes às forças, e agora as aplicações, lá nas situações do dia a dia, como é que eu calculo as forças? Então, são as aplicações. Começamos o assunto de aplicações, antecipando para vocês, dizendo que ao todo, em média, teríamos 9 tipos, 9 casos de aplicações. Então, gente, já estamos quase concluindo as aplicações, todas essas 9 aplicações. Concluindo aplicações, vem o assunto seguinte, o último assunto do quarto trimestre, o último assunto do ano. Finalizamos absolutamente todo o conteúdo. O último assunto vai ser as implicações. Estamos estudando as aplicações. Ah, professor, tendo força, como é que eu aplico força nesse sistema? Sei o que é força, sei as leis de Newton, agora estou trabalhando nas aplicações dessas forças nas situações. Logo depois, o quarto assunto, sobre dinâmica, finalizando o quarto trimestre, vão ser as implicações. Tendo força, já sei o que é força, já sei as leis de Newton, definindo as forças, já sei calcular as aplicações das forças. Agora, quais são as implicações? Tendo força, quais são as outras grandezas? Quais são as grandezas consequentes da força? Já tem até em outras aulas antecipado para vocês. Vão ser as grandezas consequentes da força. Trabalho, energia, potência, impulso, quantidade de movimento, várias outras aplicações, várias outras grandezas. Então, isso a gente vai ver logo em seguida, logo após concluir aplicações. Então, gente, nessa aula, já que a gente está quase concluindo aplicações, vamos fazer uma pequena recapitulação. Professor, ao todo, essas aplicações, o senhor já disse para a gente que são, em média, 9 aplicações. Então, vamos fazer aqui uma pequena recapitulação. A primeira aplicação, a primeiríssima aplicação, quero ver lá, a primeira participação do dia, primeiro ponto, a turma aqui, A, B e C, né? Ó, quero ver, qual é a primeira aplicação? Qual é a primeiríssima aplicação? Primeiro tipo de força. E alguém lembra? E aí, alguém lembra? Se não for no microfone, o pessoal se acanha, né? No chat, pelo menos no chat aí, né? Ó. Ah, professor, a primeiríssima força é força o quê? Força peso. E aí ninguém, vai. Segunda força, segunda aplicação, força normal. Terceira força, força de contato, tá, professor? É lá um bloquinho, uma caixa, um cubo, um tijolo, o que seja, e eu estou exercendo, atuando, realizando uma força, efetivamente tocando, segurando em contato no bloco, exercendo uma força, força de contato. Logo depois, quarta aplicação, força o quê? Força de tração. Chegamos aqui, gente, foi na aula anterior. Força de tração, a gente chamou a atenção. Gente, só existe força de tração. E aí, alunos aplicados, dedicados, estudiosos, vão fazer ENEM, vestibular, o concurso que for. Só existe força de tração. Foi aí muitos alunos que me perguntaram durante a semana no chat, lá na plataforma Zoom. Professor, como é que eu vou calcular onde é que aparece essa força de tração? Força de tração, basicamente, só existe quando tem os equipamentos, corda, fio, nylon, né, corda, cabo de aço e correntes. Então, só tem tração se tiver esse equipamento. Na verdade, a força de tração são forças atuantes nesses equipamentos. Eu posso trabalhar da mesma força
da mesma forma que trabalhava força de contato, tranquilo? Então, a gente só vai ter... professor, mas aqui não tem corda, não tem fio, não tem cabo de aço, não tem corrente, então não tem força de tração. Então, basicamente, a força de tração só existe atuando nesses equipamentos, tranquilo? Logo depois, em seguida, foi a aula anterior, a última aula, polias. Vou até acrescentar aqui, polias ou roldanas. Roldanas. Na semana passada, na aula anterior, a gente só falou polias, né? São lá os equipamentos. Sinônimo a esse termo, polias, pode ser chamado roldanas. Tá, professor, fui fazer lá questões em outro livro, e ao invés de ser chamado polias, estava lá roldanas. O que seriam roldanas? Então, roldanas são lá os equipamentos que geralmente na construção civil, né, é uma roda. Na verdade, essa rodinha aqui é uma roldana. É como se fosse um rolamento, uma roda que eles conectam apenas para não ter atrito. Esse cabo de aço está sendo erguido, vamos dizer, um balde de cimento, está sendo erguido lá para o andar de cima. Então, eles colocam essa roldana, como se fosse um guincho, só para elevar. Então, vai ser força de tração. Na verdade, esse quinto caso aqui, a quinta situação, a quinta aplicação, polias, não é um tipo de força. Não existe força roldanas, força de roldanas. Então, alguém, durante a semana, perguntou, professor, como é essa força de roldanas? Não é uma força, é apenas um caso, é apenas uma situação. Então, gente, o que a gente quer chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte. Ao todo, as 9 aplicações, dentro das 9 aplicações, eu tenho alguns casos, são tipos de força. Força peso, força normal, força de contato, força de tração. Roldanas ou polias, esse equipamento, sinônimo, né? Mesmo termo para o mesmo objeto lá, né? É a polia, a roldana. Pode ser chamado de polia ou roldana. Não é uma força, é um caso de aplicação, uma situação de aplicação. Nessas situações, eu vou ter cabo de aço, fio, corrente, corda, então cai em tração. Então, gente, na verdade, esse quinto caso, essa quinta aplicação, não é uma força, e sim uma situação. Então, o que a gente quer chamar a atenção é que ao todo, dentro das aplicações, existem tipos de forças e apenas situações. Situações onde eu identifico forças. Está aqui uma situação onde eu vou identificar força de tração, força de contato, força normal e força peso. Seguindo em diante, polia roldana é o quinto caso. Vamos para o sexto caso. Forças em molas. Estão lembrados lá? Desde o primeiro dia de aula sobre aplicações da lei de Newton. Sétimo caso, forças de atrito. Oitavo caso, plano inclinado. Pronto, já vou abrir um parênteses aqui. Da mesma forma que eu destaquei aqui em vermelho, vou destacar aqui esse oitavo tipo, essa oitava aplicação. Da mesma forma que o quinto, não é um tipo de força. São aplicações de força. Aplicações das leis de Newton. São um desses casos, mas não é um tipo de força. É uma situação. Da mesma forma que aqui é uma situação, lá que tem polias, onde eu vou identificar forças, plano inclinado também é mais um caso, mais uma situação que não é força. É uma situação onde eu vou analisar forças. E o nono e último caso, a nona e última aplicação são forças circulares, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, gente, basicamente, ao todo, são 9 aplicações. 9 aplicações das leis de Newton. Dentro dessas aplicações, a maioria são tipos de força. Tipo de forças circulares, tipo de força de peso normal, contato, tração, molas e atrito. Outras aplicações são situações, onde não são força, não existe força polia e nem tampouco força de plano inclinado. São casos, situações, onde eu vou identificar a força, tranquilo? Então, só feito essa revisão, vamos passar para a aula de hoje. Na aula anterior, estudamos tração e polias. Na aula de hoje, vamos ver essas duas forças. Forças em molas e forças de atrito. E na aula seguinte, a gente finaliza, tranquilo? Já concluindo absolutamente todo o assunto, todo o conteúdo sobre aplicações das leis de Newton. E foi importante aqui essa recapitulação, essa revisão, relembrando todos os 9 casos, porque eu já destaquei aqui, olha,
que dentro dos 9, esses dois não são forças, não são são situações, casos onde eu vou identificar a força. Tranquilo? Então vamos passar para a aula de hoje estudando forças do tipo em molas e forças do tipo atrito. Vamos lá? Vou apagar agora aqui para a gente poder passar para a aula de hoje. Então, lá, a aula de hoje, estudamos na aula anterior, polias. Foi o quinto caso, não foi? Vamos agora para o sexto caso, molas. Molas. Forças em molas. Certo? Forças em molas. Então, vou apagar aqui. Vamos estudar agora o sexto caso. E aí, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? A gente sempre se preocupa, chamando a atenção para falar, né? Alguns alunos dizem, professor, mas porque não tem nenhuma dúvida. Espero que não. Aproveitem, tirem as dúvidas. Professor, diga lá, José Felipe. Na aula anterior, se eu não me engano, o senhor só passou um exemplo de polias no final, mas, tipo, não mostrou como é a aplicação. Você poderia mostrar? Exato, José Felipe. Muito bom aí a participação, parabéns. Exatamente, eu vou fazer aqui uma questão, parabéns. Eu tinha deixado como um desafio, não foi? Para fazer em casa, e a gente vai responder aqui hoje. Parabéns, José Felipe, muito bom. Tá vendo só? Obrigado. Gente, aí, beleza. A importância da participação, né? Então, participem para contribuir, participem para tirar dúvida, participem para perguntar. Olha a diferença. O professor ficar aqui no monólogo, né? A gente tem que fazer, às vezes, de professor, de aluno. Não, vamos supor que ele esteja pensando nisso, então vamos tirar dúvida sobre isso. Vamos aqui, uma hipótese que ele esteja com essa dúvida, então vamos falar. Então, é interessante, importantíssimo essa interação. Bacana, parabéns aí, show de bola. Já tenho 10, né? 10 participações, José Felipe. Então, ó. Então, bolas, a situação de bolas seria o seguinte, eu tenho lá, vamos supor que isso daqui seja a parede, certo? No canto da parede. Nessa parede, eu fixo, aqui prendo uma mola, e na outra extremidade, eu prendo aqui um bloquinho. O bloco, como a gente sempre ia trabalhando, um bloco, um cubo, uma caixa, um tijolo, o que seja, certo? Um objeto aí. Aí eu digo o seguinte, sobre esse sistema, aqui é o chão, né? Aqui é o chão. Então, aqui a mola está na parede, aqui o bloco está no chão. Sobre esse sistema, atua uma força Fzão, certo? Pergunta, parabéns aí, José Felipe, que foi a primeira participação. Quero ver agora, a primeira pergunta do dia, valendo participação também. Esse Fzão vai ser uma força, já vamos aplicar o que acabamos de revisar. Vai ser uma força de que tipo? É força peso? É força normal? Fzão é força de que tipo? E aí? Rapaz, cadê? Nenhuma pergunta? Nenhuma? Contato? Contato, parabéns, José Felipe, tranquilo. Vejo aí o pessoal ganhado. Se não quiser falar no microfone, gente, pelo menos no chat, porque fica registrado, depois eu vejo lá, do mesmo jeito da frequência, né? Parabéns, José Felipe, olha lá. Então, força de contato. Então, quando eu aplico, exerço, realizo aqui uma força, literalmente, tocando aqui, eu peguei nesse bloquinho e puxei, estiquei. Quando eu puxo esse bloco, o que acontece? Intuitivamente, isso é do nosso senso comum, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Quando a gente puxa uma mola, o que a gente sente? Tá, professor, eu sinto como se fosse uma dificuldade, uma resistência. Olha lá a participação do mundo, né? Essa parte está registrada, né? Sempre. Por o quê? 23 aulas registradas. Quando eu exerço uma força, atuo uma força, eu já sinto, professor, isso é do nosso dia a dia, eu sinto uma dificuldade, como se fosse uma resistência. Eu digo, tá, tem alguma coisa lá do outro lado? Tem alguma coisa segurando? Tem alguma coisa mantendo lá preso? O que está mantendo preso? Entre aspas, a mola. Ou seja, a mola, ela dificulta. É como se fosse uma resistência. Ela dificulta esse movimento. Ela dificulta esse movimento. Tranquilo? Logo, se a força de contato, como o José Felipe bem disse, está para o outro lado, vamos dar nome aos bois aqui, né? Para o lado direito. Então, estou exercendo uma força Fzão para o lado direito, força de contato. Para o lado esquerdo, vai aparecer uma outra força, que é exatamente o que dificulta a resistência para o outro lado. Essa força que dificulta, essa força em resistência para o outro lado, é chamada de força o quê? E aí, alguém sabe? Vai ser a força de quem? Vai ser a força de quem? Quem é que vai estar contribuindo com essa força? E aí, alguém? Vai ser exatamente a força da mola. E a força da mola é chamada força elástica. Olha, a Fzão, subscrito é L, força elástica. Então, gente, sempre, instantaneamente, assim que há uma força externa, a mola, ela dificulta com uma força contrária. Essa força é a força elástica da mola e sempre é contrária. Então, gente, para nunca mais esquecer, forças em molas, forças elásticas, são forças de natureza do tipo
resistência, resistência. Força de resistência. Pronto, questão de Enem. Lá no Enem, geralmente, são mais questões teóricas. Então, eu já quero saber, Enem, vestibular, o concurso que você for prestar, já pode perguntar, o que seriam forças de resistência? Já dá para você dizer, o que é uma força de resistência? Força de resistência, professor, somente por esse esquema aí, essa representação, já deu para entender o que é força de resistência. O que seria força de resistência? Força de resistência é o quê? São forças que sempre estão o quê? Que sempre se opõem ao quê? Sempre se opõem, sempre são contrárias. Contrárias ao quê? Ao movimento. Contrárias ao movimento. Tranquilo? A força de contato, como o José Felipe disse, está atuando ali, ó, está exercendo, puxando o lado direito. Então, o movimento tende a ser para esse lado direito. O movimento se daria para o lado direito. Mas só que do outro lado tem uma mola. E a mola são equipamentos que vai dificultar o movimento. Então, por definição, ela vai ter uma resistência. O que é resistência? Força de resistência. São forças que se opõem, são forças contrárias ao movimento. Ah, professor, se a força de contato está para o lado direito, a força elástica vai estar para que lado? Pergunta, valendo participação. E aí? Força de contato está para o lado direito. A força elástica vai estar para que lado? E aí? Força para o lado esquerdo, José Felipe. Parabéns. E aí, outros lá, gente no chat, pelo menos, né, para o lado esquerdo. Tranquilo. Ah, professor, e vice-versa. Se eu empurrasse, ao invés de esticar, eu comprimisse essa mola. Poderia estar esticando, não poderia também estar comprimindo. Como o José bem disse, estou puxando para o lado direito, esticando. Mas se eu empurrasse para o lado esquerdo eu não estaria esticando, eu estaria empurrando, comprimindo. Ah, professor, se a força visão de contato fosse para o lado esquerdo, a força elástica está para que lado? Para o direito. Para o lado direito. E vice-versa, gente. Simples assim. Por incrível que pareça, tem questões lá no Enem que ele quer somente, ele não pede nenhum conceito, a definição lá, o enunciado. Ele pede só o esquema. Desenhar, você desenha lá, pintar lá, com lápis, como o meu filho está fazendo. Força de contato para um lado, força elástica para o outro. Ah, professor, está indo. Força elástica também. E vice-versa, se força de contato tivesse vindo, força elástica também. Tranquilo. Ah, professor, já entendemos a situação, mas como é que se calcula? Como é que eu calculo essa força em molas? Então, a fórmula está aqui. Ó. Primeiro, a força em molas é chamado força o quê? Chamado força elástica. Então, vou colocar aqui um parênteses. E a partir de agora não chamamos mais forças em molas, chamamos de força elástica. Olha lá, o Fzão, subscrito EL, elástica, força elástica. Professor, como é que eu calculo essa força elástica? A fórmula. A fórmula, gente, nada mais é que essa daqui. Pera lá, vou esticar, professor, eu vou esticar aqui essa mola. Essa mola ela pode ser esticada ou ela pode ser comprimida. Ou esticada ou comprimida, de tal forma, não pode ser esticada ou comprimida. Eu vou ter uma relação aqui de um X, de um tamanho, certo? Vai ser um X, o tamanho. O X vai ser o tamanho. O quanto eu estiquei essa mola ou o quanto eu comprimi. Então, eu vou ter esse X. Então, na verdade, a fórmula da força elástica, na verdade, é K vezes X. Pergunta. Vamos identificar. Olha lá, o aluno aplicado, o aluno dedicado, o professor nem precisava aqui falar isso. Ele já vai copiando, anotando lá a descrição, termo após termo, o que significa. O que é FEL? É chamado o quê? Força elástica. Força elástica. Então, aluno aplicado, vai anotar aí. Força elástica. Ah, professor, o que seria o X? Esse X, gente, é o comprimento. É o comprimento. O comprimento do quanto a mola ela foi deformada. Ela pode ser deformada esticando ou ela pode ser deformada sendo comprimida. Ela é chamada de elongação. Elongação. Então, aluno aplicado não precisa nem fazer isso, né? Já vai anotando aí a descrição de termo após termo. Força elástica, comprimento da mola, o comprimento se eu estou esticando ou se eu estou comprimindo, que é chamado de elongação. E o que seria esse K? Esse Kzinho aí é o quê? Esse K, na verdade, é chamado de constante. É a constante elástica. Constante elástica da mola.
Como assim, professor? Essa mola, dependendo do material dela, ela vai ser mais rígida ou ela vai ser mais flexível? Pode ser de ferro, de aço, bem mais rígido. Pode ser de alumínio, já é mais flexível. Pode ser de plástico, aqueles espirais de caderno. Então, é um material da mola, é chamado constante elástica. Nas questões, gente, as questões sempre vai dar esse valor. Então, ninguém se preocupa com esse K. Esse K sempre é dado nas questões. Do mesmo jeito lá do Gzinho. Ah, professor, o G não é uma constante lá, a constante da gravidade, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Aí é uma constante. A constante da mola, as questões sempre vão dar. Então, isso nem precisa se preocupar. Mas tem um detalhe a mais. Olha lá. Vocês disseram, aprenderam aqui trabalhar os sentidos. Se eu estou puxando uma Fzão para cá, força elástica está para lá. Se eu tivesse ao contrário, empurrando força para lá, força elástica estaria para cá. Agora, com relação a esse X, esse X vai estar sendo deformado, não o comprimento de deformação, o comprimento de quanto eu estou esticando, ou o comprimento de quanto eu vou comprimir. Esse X, o sentido dele de deformação, vai estar no mesmo sentido da força Fzão ou no mesmo sentido da força elástica? Quero ver aí. Já sabe que força elástica é oposta à força de contato. Agora, esse X, o sentido dele, estou puxando para a direita ou para a esquerda? Ele vai aumentar ou diminuir para a direita ou para a esquerda, no mesmo sentido de Fzão ou no mesmo sentido de força elástica? E aí? Gente, é só fazer a experiência aqui intuitiva do nosso senso comum. Ah, professor, se eu puxar esticando aqui essa força, a mola vem junto. Todo mundo concorda que a mola vem junto? Pronto, olha lá. Participação, né, ó, no chat. Vou esticar a força aqui, a mola vem junto. Se a mola vem junto, esse X vem junto. O X vem junto. Então, o X vem junto com o F. E vice-versa. Se eu comprimisse essa mola, estou empurrando essa força aqui para o lado esquerdo, empurrando. Estou empurrando para o lado esquerdo, a mola vai junto, a deformação vai junto. Então, o sentido do X sempre é o sentido da força externa, a força motora. Motora porque vem de movimento, né? O que vai gerar lá o sentido do movimento. Que, no caso, aqui é a força de contato. Tranquilo? Então, o X sempre tem o mesmo sentido da força de contato, a força externa. Que, em consequência disso, ela vai ser oposta à força elástica. Então, dessa análise, sempre o X vai ser oposto à força elástica. Por isso aparece aqui ó, um sinal de menos. Pronto, saiu a questão do Enem. Uma questão de teoria, uma questão só teórica. Pergunta, o que significa esse menos? Esse menos aí, na fórmula da força elástica, significa o quê? Alguém sabe dizer? Professor, para que serve esse menos aqui? Esse menos serve somente para dizer que o X ele sempre vai ser oposto à força elástica. Se a força elástica está vindo, o X está indo. Se a força elástica está indo, o X está vindo. Então, estão vendo? Ó, o sinal, matematicamente falando, oposto, é o sinal de menos. Então, esse sinal de menos é para dizer que o X sempre vai ser oposto à força elástica. Tranquilo? Vamos fazer uma questão, gente. Vamos fazer uma questão para entender melhor. Estou vendo aí muitos calados. Pessoal em dúvida, como você disse, não, professor, faça uma questão para entender melhor. Então, vamos lá, entenderam, né? O K sempre a questão vai dar. O X é o comprimento do que é esticado ou do que é deformado. E a força elástica é o valor da força, a força da mola. Tranquilo? Então, vamos lá, a questão diz o seguinte. Sabendo que, vou aproveitar aqui já esse desenho, para não ter que fazer outro desenho. Vou só melhorar aqui. Sabendo que essa força, Fzão aqui, essa força externa, é da ordem de 100 newtons, o valor dela. Olha aí, a questão 1 está dando os valores. Sabendo que esse Fzão é no valor de 100 newtons, e, o que mais? Eu disse para vocês, qual é o valor que a questão sempre dá? Assim como o Gzinho, como a gravidade, a aceleração da gravidade, ele sempre vai dar o K. Pois bem, está lá. A questão é que dá, gente. Não precisa você se preocupar. A questão sempre ela vai dar. Qual é o valor desse K? Só lembrando, atenção. Como é chamado K? O K é chamado o quê? Constante elástica da mola. É a constante elástica do material. Constante elástica do material. Ah, professor, qual é a constante elástica dessa mola aí? Dessa mola aí é de 200 newtons por metros. Então, gente, olha lá, alguém pode dizer, ah, professor, então sempre o valor vai ser 200? Não, acabei de dizer para vocês que depende do material. O material pode ser aço, pode ser ferro, pode ser alumínio, pode ser chumbo, cobre, pode ser o plástico, lá, a espiral de plástico do caderno. Então, 200 newtons por metro é dessa mola.
Ah, professor, e quando for outra mola? Aí ele vai dar lá o outro valor da outra mola, a constante elástica de cada mola. Tranquilo? Então, somente essa atenção aí. Outra observação é a unidade. Professor, força. Força sempre é dada em quê? Força sempre é dada em newtons. Ah, professor, mas é força peso, força normal, força... Não importa. Qualquer força sempre é dada em newtons. E massa sempre é dada em quilogramas. Ah, professor, e o casinho, o meu K aqui é a constante elástica? Olha lá. Newtons por metros. Newtons por metros. Tranquilo? Então, nunca mais esquecer. Constante elástica é dada em newtons por metro. Então, a informação é essa. Ele diz que o E é igual a 100 e o K é igual a 200. Com essa informação, ele pede X. Calcule o X. Quero saber lá quem é que está atento, quem é que está participando. O que seria o X? O X é o quê? X é o quê? O X está aqui, ó. É o comprimento, professor. O comprimento do quanto ela é esticada. Ou do quanto ela é comprimida. Tranquilo? É chamado de elongação. Vamos responder essa questão? Vamos responder essa questão? Vou fazer aqui para vocês. Olha lá. Ah, professor, observe, tem duas forças. Para um lado é Fzão, para o outro lado, força elástica. Então, se estão para os lados opostos, observe que ela vai se manter em equilíbrio. Nem vai continuar em movimento para cá, nem vai estar equilibrado, porque a pessoa está em contato segurando. Logo, eu sei que a força, nesse caso, nessa situação, a força de contato vai ser igual à força elástica. Simples assim, não tem o que fazer. São iguais. Nesse caso, porque a força de contato está para um lado, força elástica para o outro. Está em equilíbrio, professor. Não vai continuar em movimento nem indo nem voltando. Então, nesse caso, as forças são iguais. Vamos agora responder, professor. Força de contato. Quanto é a força de contato? 100. Olha lá. 100 newtons. Vai ser igual. Força elástica. Como é que eu calculo força elástica, professor? Olha aqui, ó, a fórmula. Força elástica é igual a K vezes X. Uma observação. Essa fórmula aí é chamada lei de Hooke. Lei de Hooke. Cuidado aí. Não é o Hooke lá da Marvel. Se não me engano, o Hooke da Marvel é H-U-L-K, né? Ó. Esse daqui é H-O-O-K-E. Era um cientista contemporâneo a Newton, o nome dele Robert Hooke. Enquanto que Newton definia força como sendo o agente necessário para alterar o estado de movimento, Newton dizia, gente, força altera o movimento do corpo. Força alterar o movimento. Já Hooke dizia, não, força não tem nada a ver com movimento. Força não tem nada a ver com alterar o estado de movimento. Força tem a ver com deformar as molas. Eu tenho uma mola, o carro explode o muro, deformou o muro. Então, enquanto que Hooke dizia que força deforma, Newton dizia que força altera o estado de movimento. Então, eram contemporâneos. Newton dizia que F igual a MA, Hooke dizia que F igual a K vezes X. Então, lá, lei de Hooke, nunca mais esquecer, questão teórica lá no Enem. Ah, professor, Fzão igual a 100, substituir. Kx, força elástica. Quem é força elástica? K vezes X. Substitua aqui, ó. Onde tem força elástica, lei de Hooke, K vezes X. Tranquilo? Vamos substituir agora os valores, professor. 100 vai ser igual a K. Quem é K? K, nessa questão aqui, o K é igual a 200. 200 vezes X. Ah, professor, mas eu quero X. A questão pediu para calcular o X. Vamos apagar aqui para ter espaço, né? Ó, já copiaram, identificando o tema aqui. Força elástica, constante elástica e o comprimento da deformação e elongação. Tranquilo? Ah, professor, quero X. Está multiplicando, passa por outro lado o quê? Dividindo, né? Ó, passa dividindo. Logo, X vai ser igual a 100 dividido por 200. X é igual a quanto? Você faz aí as continhas, 0,5. Quero ver agora. Qual a unidade de X? Imagem, o que é X? X, aqui na lei de Hooke, é o comprimento, o tamanho da deformação. Deformação se é esticada ou deformação se é comprimida. É chamado de elongação. A elongação, o X deu 0,5, mas pergunta, 0,5 o quê? Newtons? 0,5 quilogramas? 0,5 metros por segundo ao quadrado? 0,5? A própria questão dá a resposta aqui, gente. Então, olha aí, dica para o Enem, dica para o vestibular. Muitas vezes o candidato vai lá fazer a prova, o Enem, o vestibular, o que seja, e ele esqueceu a forma. Ih, rapaz, esqueci a forma.
Qual a lei de Hooke? F igual a kx, como é, F igual a quê? A própria questão da relação, ó, ele disse que K é igual a newtons por metro. Então, K vai ser igual a força de newton x, porque está aqui multiplicando, passa pedindo. Então, já dá até unidade, ó, a força é dada em newtons. O comprimento x é dado em metros. Então, x é dado em quê? Metros. Então, gente, observação. Essa é a elongação, esse x sempre é dado em metros. Tranquilo? Ah, professor, se fosse centímetros, aí tinha que transformar. Tranquilo? E, gente, como a gente disse, a gente entrou, era 9h20, né? Então, a aula vai se estender só alguns minutinhos, só para eu fazer aqui a próxima questão. Já que a próxima aula seria do professor Luiz, né? Então, vamos lá, ó. Vou fazer aqui questão 2. Fiz para vocês, quero ver aí alguma pergunta. Professor, fiquei em dúvida aí nessa questão. Daria para o senhor repetir aí mais uma vez? Vou deixar aqui só a fórmula, que a gente vai precisar da fórmula para fazer a questão 2. Vamos lá. Questão 1. Era um bloco esticado. Agora, questão 2. Exercício 2. Exemplo 2. Ele diz o seguinte. Supondo agora, antes eu tinha uma mola presa à parede. Estava esticando lá na parede. Vamos supor agora que eu tenho um teto. Lá, fixado, peso lá no teto, eu tenho uma mola. E essa mola, na outra extremidade, está fixado um bloquinho, certo? E esse bloco tem a massa de 6 kg. Pronto. Essas são as informações, certo? Só isso. Só isso. Com essa informação, ele quer saber, calcule. Sim, dá mais uma informação, né? Tá faltando aqui a constante elástica, né? Olha lá, como a gente sempre disse, né? Essa constante, esse casinho aqui, constante elástica da mola, sempre a questão dá. Na primeira questão era 200. Nessa segunda questão aqui, ó, ele vai dar igual a 100 newtons por metros. Olha lá. Ou seja, dá a entender que essa mola na questão 2, ela é mais flexível, menos resistente. Já na questão 1 era 200 newtons por metro. Já aqui ela é mais flexível, né? Menos resistente. Ah, professor, esse cara aí é de 100. Essa massa aqui, esse bloco, é de 6. Só com essas informações, ele quer que você calcule qual vai ser o X e qual vai ser o peso desse bloco. Vamos lá, vamos responder essa questão? Primeiro, vou apagar aqui para a gente poder responder. Não. Vou deixar só aqui pequenininho, para ninguém se esquecer. Força elástica igual a menos Kx. Isso é a lei de Hooke, Robert Hooke. Então, vamos lá. Ah, professor, respondendo essa questão. Primeira coisa, vamos identificar todas as forças. Identificando todas as forças. Força por força, lá, termo a termo, em todas as aplicações. A primeira força que a gente tinha era força o quê? Força-peso. Não, peso para baixo. Ah, professor, depois da força-peso, força normal. Tem normal? Tem força normal aí? Não, não tem. Porque força normal é de superfície. Não tem superfície, está pendurado. Então, força-peso, força normal não tem. Força de contato não tem ninguém puxando. Ah, professor, força-peso, contato não tem. Normal não tem. Tração não tem, porque não tem fio. Polias não tem. Vamos o quê? Força elástica. Tem força elástica porque tem mola. A força elástica aí está para onde? Recordem que no exemplo anterior, a força motora puxando para a direita. A elástica está para a esquerda. Sempre é contrária, porque é de resistência. Aqui a força peso está puxando para baixo. A força elástica vai estar puxando para onde? E aí? Quero ver quem responde. Força elástica está puxando para onde? Para cima, José Felipe. Show de bola. Para cima. Por que, professor, que a força elástica está para cima? Porque ela dificulta. É uma força de resistência. Se opõe ao movimento. Se não tivesse a força elástica, se não tivesse a mola, ela ia cair. O que não deixa ela cair? A mola. Então, sustenta. Puxa ao contrário. Então, é uma força de resistência. Tranquilo? Então, lá. Primeira coisa. Vamos calcular esse peso. Como é que se calcula o peso, professor? Fórmula do peso. Peso é igual a massa vezes gravidade. Como é a fórmula? Peso. Mas eu quero peso, professor. Repete. Igual a massa. Quanto é a massa? 6. Olha a observação. Massa sempre é dada em quilogramas. Professor, se fosse gramas, transformava. Tem que ser transformar, porque nessa fórmula ele só cabe a massa como quilogramas. Vamos lá. G igual a 10. Não é assim que a gente sempre fala? G é aproximadamente 9,8. E arredonda para 10 para facilitar os cálculos. Ah, professor, com isso eu encontro o peso. O peso é igual a quanto? 6 vezes 10,
60. 60 o quê? Qual a unidade de peso? Tá, professor, se peso é uma força. Toda a força é dada em newtons. 60 newtons. Pronto, acabou. E agora, professor, eu encontrei a força peso. Quero encontrar agora o X. Esse X só aparece na força elástica. Observe que na questão anterior, o que equilibrava a força elástica era a força de contato, puxando, esticando. Já aqui, o que está equilibrando nessa segunda questão? O que está equilibrando esse sistema aí? Equilibrando por quê, professor? Porque ele nem desce, continua descendo indefinidamente, e nem sobe. Está em equilíbrio, é como se fosse um cabo de aço, né? Um cabo de guerra lá, a brincadeira de corda. Uma equipe puxando para um lado, outra para o outro. Não sai do canto, professor, é porque essas duas são iguais. Essas duas são iguais. Então, bota aqui, ó. Quem são iguais, professor? Peso vai ser igual a força elástica. O peso é igual à força elástica. Aí alguém pode dizer, professor, nessa questão anterior era a força que era igual à força elástica. Já que é o peso que é igual à força elástica. Sempre a força elástica vai ser igual a alguma outra força? Nem sempre. Nem sempre. Dá para você calcular separadamente. Calcula separadamente pela lei de Hooke. Alguém poderia dizer, isso é igual à força normal, que a força normal ela não tem fórmula, sempre é igual a alguém. No caso que a gente está vendo igual ao peso. Aqui é do mesmo jeito? Não. A força elástica tem uma fórmula própria. Mas em algumas situações, se tiver em equilíbrio, elas vão se anular, são iguais. Essa é igual a essa. Se anulam, logo não sai do campo. Está parado. Ah, professor, como é que eu vou calcular aqui? A força peso já calculei. 60. Então coloca aqui, ó. 60 vai ser igual. Força elástica. Qual é a fórmula da força elástica? Pela lei de Hooke. A mesma coisa aqui, ó. Enquanto que na questão anterior ela se equilibrava com 100, aqui se equilibra com 60. Se equilibra com 60. A força elástica, qual é a fórmula, professor? Lei de Hooke. K vezes X. Como você já sabe a fórmula, vou apagar aqui para a gente poder fazer a continha, né? Vamos substituir os valores. Tá, professor? Aqui é 60. Vai ser igual a K. Quem é K? Quanto é K? Igual a 100. Deixei aqui de propósito, gente. Observe que aqui o K era 200. Alguém pode dizer, tá, professor, tem uma hora que é 200, outra hora é 100. Isso tem qualquer valor. A questão, ela sempre vai dar o valor do K. Porque o K depende da mola. É a constante do material de cada mola. Observe, na primeira questão era 200. Já aqui é 100. Não importa. Você vai seguir o que a questão diz. Ah, professor, o peso, 60, a constante elástica é K, nesse caso é 100, vezes X. Quem é X é o que quer, repete-se. Pronto, acabou. X está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, X vai ser igual a 60, 100 está multiplicando, passa dividindo. Não, dividido por 100. X é igual a quanto? X é igual a 0,6. Quero ver agora. 0,6 o quê? Qual a unidade de X? Observe que força é dada em newtons, casinha é dada em newtons por metros, e o X sempre é dado em quê? Está aqui, ó. Dado em metros. É a elongação, o quanto ela foi deformada, esticada ou comprimida. Tranquilo? Então, gente, fizemos duas questões para força elástica, para molas. Vamos agora finalizar, em 5 minutos, força de atrito. Lembrando aí que a aula é de 1 hora, né? A duração da aula é de 1 hora. Começamos às 9h20, foi? Vamos até às 10h20. Então, lá. Próximo caso, 7º caso. Então, vimos o 6º caso, força elástica, ou seja, força em molas. Situações que contêm molas. Situações que contêm molas são situações de tipo de força elástica. Agora, o 7º caso, para fechar hoje, são forças de atrito. Força de atrito. O que seria força de atrito, professor? Força de atrito. Vou apagar aqui para a gente fazer a continha. Então, lá. Força de atrito, gente, é o seguinte. Força de atrito é o seguinte. Da mesma forma, suponha o seguinte. Eu tenho lá a superfície e um bloquinho. Na maioria dos casos, como a gente sempre disse, né, ó, aplicações, já definiu, é esse famigerado bloquinho, né? Uma caixa, um cubo, um tijolo, o que seja, né? Ó. Então, esse bloco apoiado sobre uma superfície. Sobre esse bloco, há uma força, um Fzão, certo? Força de contato, como José Felipe bem disse. Então, atuando essa força de contato, a força de atrito, ela vai estar dificultando, ela vai estar em resistência. Então, pela segunda vez, a segunda força. Vimos força elástica.
Forças em molas são forças do tipo força de natureza de resistência, que dificulta, é contrário ao movimento. Segunda vez, é o segundo tipo de força de resistência, chamada força de atrito. Também é uma força de resistência. Resistência. Ah, professor, o que seria a resistência? São forças que se opõem ao movimento. Observe, se não tivesse a resistência, esse bloquinho ia vir para a direita, em decorrência da atuação da força efusão. Já antecipei para vocês, dizendo que força de atrito é o segundo e último caso sobre força de resistência. Então, basicamente, estudando aqui mecânica, dinâmica, aplicações das leis de Newton, estamos vendo dois tipos de força de resistência. Ou força elástica, força de resistência, ou força de atrito, força de resistência, que se opõe ao movimento. Então, já tendo antecipado isso para você, eu pergunto, se a força efusão está puxando para a direita, a força de atrito vai estar puxando para aquele lado. E aí? A força de atrito está puxando para a esquerda, José Felipe. Por quê? Porque é uma força de resistência, professor. Não é a mesma coisa, não seria o caso, a mesma coisa que o senhor falou da força elástica, se a resistência se opõe, é contrário, é sempre contrário ao movimento. O movimento está para a direita, se opõe para a esquerda. Está para a esquerda, se opõe para a direita, e vice-versa. Tranquilo? Então, sempre se opõe, é contrário ao movimento. O movimento aqui é decorrência dessa força externa, né? Por isso que é chamada de força motora, porque é o que gera lá o movimento, né? A força de atrito é uma força de resistência, logo está para a esquerda, como José bem disse, para a esquerda. E essa força de atrito é representada por esse Fzinho, ó. Não é Fzinho minúsculo, é Fzinho de imprensa. Não é Fzinho de imprensa, subscrito AT, subscrito AT. Ah, professor, vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor? Alguém poderia perguntar, não, professor, antes de fazer o exemplo, qual é a fórmula? O senhor disse que a fórmula da força elástica é a lei de Hooke, é F igual a KVX. E a força segunda, força de atrito, força de resistência, força de atrito, qual é a fórmula? Não teria uma fórmula? Tem uma fórmula. Força de atrito, Fzinho AT, é igual a μ vezes N. Vamos lá, o aluno aplicado, o aluno dedicado, o aluno estudioso, sem o professor falar, ele já vai identificando termo a termo. Quer saber o que é Fzinho AT? Força de atrito, né? Ó, força de atrito. Então vai ser a força de atrito. O que é N? Quero ver o que é N. Na recapitulação que a gente fez, Nzão é força de quê? Força-peso? Força de contato? Força de tração? O que é Nzão? Nzão é o quê? Força normal. É a força normal. Certo? Força normal. E esse Mi, professor, o que seria esse Mi? Esse Mi é do mesmo jeito que apareceu o casinho. Não apareceu o casinho lá na força elástica? Constante elástica. Já esse Mi aqui também vai ser um valor, um número, ele é chamado coeficiente. Coeficiente. Coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. Tranquilo? Coeficiente de atrito. Ah, professor, o que seria o coeficiente de atrito? É um valor que a questão sempre vai dar, que é o valor de atrito entre a superfície e o bloco. Então, eu tenho um bloco, o objeto, tá? E o objeto sobre a superfície. Sobre a superfície. Em decorrência do contato entre o bloco e a superfície, eu tenho um atrito. Então, esse μ vai ser o grau do quão liso, polido ou rugoso é essa superfície. Tranquilo? Alguém pode dizer, professor, força normal. Só existe força normal quando tem o quê? Superfície. Estão lembrados? Se o bloco estiver pendurado, tem força normal. É uma reação de superfícies. Alguém poderia perguntar, pronto, questão teórica. Qual é a relação entre a força normal e a força de atrito? Força normal precisa de superfície, porque é uma reação de superfície. E força de atrito é o quê? Força de atrito é exatamente a força de resistência entre a superfície e o objeto. Então, ambas têm a relação com a superfície. Força normal depende da superfície, porque é uma reação de superfície, e a força de atrito depende da superfície, porque é o atrito com a superfície. Tranquilo? Professor, vamos fazer uma questão para entender melhor. Vamos lá. A questão diz o seguinte. Primeira questão sobre força de atrito. Ele diz o seguinte. Tem um bloquinho, vamos aproveitar do mesmo jeito aí esse esquema. Tem um bloco
E esse bloco, ele tem, vou apagar aqui, ó. Esse bloco, ele tem a massa de 20 quilogramas. 20 quilogramas, tá? Então, o bloco está apoiado sobre uma superfície e é atuado, exercido, realizado uma força sobre esse bloco, uma força de 100 newtons. Uma força de 100 newtons. Tranquilo? Pronto. Sabido isso, ele pede para calcular a força de atrito. Mas está faltando o seguinte, ó. Tem aqui. Está faltando o Mi, como eu disse para vocês. Gente, Mi é uma letra grega. É uma letra grega, seria o equivalente respectivo nosso letra M, a letra M. Então, Mi é a letra grega, certo? Que representa o coeficiente de atrito. Como eu disse para vocês, o casinho, constante elástico da mola, sempre as questões vão dar. A questão vai dar. O Mi, coeficiente de atrito, a questão vai dar. Sempre a questão vai dar. Nesse caso aqui, ele diz o seguinte, esse coeficiente aí de atrito é igual a 0,5. 0,5. Pronto, sabido essas informações, ele pede para você calcular. Certo? Calcule qual é a força de atrito. Então, ele quer saber, certo? Qual é a força de atrito. Simples assim. Então, ele deu a força Fz, a massa do bloco, 20, deu o coeficiente de atrito Mi e quer saber a força de atrito. Tranquilo? Vamos apagar aqui para calcular. Tá, professor? Muito simples, muito fácil. Vamos lá, resolver. Primeiro, tá, professor? Estou vendo aqui, olha. Essas duas forças, elas estão o quê? Ambas se opondo, né? Estão se opondo. Então, ela não sai do campo, está em equilíbrio. Vamos calcular a força de atrito. Qual é a fórmula da força de atrito? Força de atrito vai ser igual a... Simples assim. Ah, professor, mas o que é N? N é a força normal. Temos que calcular a força-peso. Como é que se calcula a força-peso? Então, separadamente. Você calcula aqui, ó. Primeiro, representa todas as forças. Força-peso para baixo. Se tem superfície, professor, tem reação normal. Nesse caso, reação normal é para cima. Então, vamos enumerando força após força, todos os tipos de força. Força, peso para baixo. Força normal para cima. Força de contato, já tem a própria questão deu. Força de interação tem? Não tem, professor. Não tem corda, fio, cabo de aço, nem corrente. Polias tem? Não. Molas tem? Não. Força de atrito está para o outro lado, oposta ao movimento. Tranquilo? Então, já representei a força-peso. Como é que se calcula a força-peso, professor? Força-peso é igual a massa vezes gravidade. Ah, professor, o que é a força-peso? É o que eu quero. Repete-se. Vai ser igual a massa. Quem é a massa? 20. Observação. A massa sempre tem que ser em quilogramas. 20 vezes G. Quem é G? 10. 10. Peso vai ser igual. 20 vezes 10, 200. 200 newton. Encontrei aí a força-peso. Ah, professor, a força-peso para baixo e a força normal para cima, ambas se anulam, porque nem o peso entra de chão adentro, nem a normal começa a levitar para cima. Então, elas estão paradas pela primeira lei de Newton, se anulam. Não existe força resultante. Então, elas são iguais. Logo, a força-peso é igual à força normal. Não é assim que a gente falava? Sempre a força normal vai ser igual a algum tipo de força. Nesse caso aqui é igual ao peso. Se a normal é igual ao peso e o peso é igual a 200 newtons, logo a normal também é igual a 200 newtons. É igual a 200 newtons. Tá, professor? Já encontrei aí tudo que é necessário para aplicar na fórmula da força de atrito. Vamos agora, enfim, calcular a força de atrito? Quem é a força de atrito? Tá aqui a formazinha. Força de atrito é igual a μ vezes M. O que é μ? Quero ver lá. Quem é que vai responder? O que é μ? μ, professor, é o coeficiente de atrito da superfície entre a superfície e o bloco. A questão deu igual a 0,5. Então, vamos substituir. Quem é a força de atrito? É o que eu quero. Repete-se. Força de atrito, repete-se. Igual a μ. Quem é μ? Ah, professor, μ, a questão deu 0,5. Vezes a normal. Quanto é a normal? 200. Eu encontrei 200. Ah, professor, a força de atrito vai ser igual 0,5 vezes 200 dá quanto? Dá igual a 100. Pergunta, quero ver agora quem é que está atento para participar e finalizar a última pergunta. Faltando 3 minutos para encerrar a aula. Professor, a força de contato, a força motora que está sendo exercida, realizada aqui, como o José Felipe disse, para a direita, o valor é de quanto?
de 100 newtons. E a força de atrito que eu achei foi de quanto? A força de atrito que eu achei foi de quanto, Felipe? 100 newtons. 100 newtons. Aí alguém poderia perguntar, professor, é o mesmo valor, 100 newtons, 100 newtons, né? 100 newtons para um lado, 100 newtons para o outro. Seria o caso de que sempre vai acontecer isso? O caso sempre vai ser esse? Sempre vai ser igual? Não, nem sempre. Nem sempre. É a situação lá de você arrastar uma mesa. Você está exercendo uma força, até um certo limite ela está parada, porque a sua força é pequena. Para você superar lá a dificuldade, a resistência, o atrito, você tem que superar. Quando a força motora supera a de atrito, elas entram em movimento. Mas até não superar, elas se mantêm em equilíbrio. Pergunta, esse corpo ele vai entrar em movimento sempre para a direita ou ele pode entrar em movimento para a esquerda? Jamais ele vai entrar em movimento para a esquerda, né, gente? Então, vendo que seria uma situação surreal, o camarada toca aqui na mesa, a mesa sai correndo lá para o outro lado por conta do atrito. É impossível, isso não existe. Então, o que acontece é um movimento que se dá para o lado direito, para onde eu estou puxando. Para o outro lado é uma dificuldade, uma resistência, mas jamais essa força vai superar essa força. O que acontece é essa força superar a força de contato, superar a força de atrito entre movimento. Enquanto não supera, se mantém em equilíbrio, se mantém parado. Se ele se mantém parado, logo isso é um atrito estático, atrito parado, estático, porque está parado. Se é estático, esse é igual a esse, ou menor. Tranquilo? Ah, professor, não. Sempre ele é igual, né? Ou maior, no caso se esse aqui fosse menor, né? Ah, professor, então esse coeficiente de atrito aqui, ele é estático. Olha a observação, o coeficiente de atrito é estático. Então, gente, o que eu estou querendo agora para finalizar para vocês é mostrar o seguinte. Essa fórmula da força de atrito, esse mizinho, ele tem duas condições. Quais são as duas condições? Eu já disse uma. Ou ele vai ser um atrito do tipo estático, ou ele vai ser um atrito do tipo o quê? Professor, o que seria atrito do tipo estático? Porque está parado. Essa força igual a essa se mantém em equilíbrio. Ou, então, o segundo caso seria o coeficiente de atrito dinâmico. O que seria o coeficiente de atrito dinâmico? É essa força de atrito ser menor e essa maior entre em movimento. Entrou em movimento é dinâmico. Entrou em movimento. Então, pergunta. O coeficiente de atrito dinâmico vai ser maior ou vai ser menor do que o estático? E aí? O dinâmico vai entrar em movimento. Então, essa força tem que ser maior, né? Ó, se essa força é maior, essa daqui vai ser menor. Quando é dinâmico. Se essa é menor, então o coeficiente de atrito dinâmico vai ser maior ou menor do que o coeficiente de atrito estático? E aí? Ninguém? Ah, rapaz, vou apagar aqui, ó. O coeficiente de atrito dinâmico, gente, sempre é menor. Concorda que o coeficiente de atrito dinâmico sempre é menor? Tá, professor, por que menor? Porque essa força de atrito vai ser menor e esse daqui supera entre movimento. Já o coeficiente de atrito estático é maior do que o dinâmico, porque vai equilibrar. Essa força de atrito vai ser com essa força. Já a força em dinâmico, essa força tem que ser maior do que a força de atrito. Então, ele tem que ser maior do que o estático. Tranquilo? Então, vamos calcular agora a segunda e última situação no coeficiente de atrito dinâmico. O coeficiente de atrito dinâmico tem que ser menor. Então, pode ser 0,5, pode ser 0,6, no caso aqui vai ser 0,4. Menor, professor. Então, olha aí, ó. Está gravado, revejam essa aula, que essa é uma observação importantíssima. O coeficiente de atrito dinâmico sempre é menor do que o coeficiente de atrito estático. Tá, professor, por que é menor? Porque o atrito vai ser menor para essa força motora superar e entrar em movimento. Já o atrito estático está parado. É como lá os matutos, né? Empurrando o carro, diz, eita, está pegando embalagem, está embalando. Quando embala, é mais fácil o carro continuar em movimento. Mas até que ele pega a embalagem, lá, o movimento, né? Ele fica difícil de sair do lugar, porque a dificuldade estática é maior. Quando começa a entrar em movimento, aí empurrando ladeira abaixo, tudo é mais fácil, né? Seria mais ou menos essa ideia. O coeficiente de atrito dinâmico sempre é menor do que o coeficiente de atrito estático. Vamos calcular agora a força dinâmica. Como é que seria a força dinâmica? Professor, não quero saber se é dinâmico ou se é estático. Sempre a fórmula da força de atrito é μ vezes m. Pronto, tá aí uma boa dica.
Então, para não se confundir, sempre a forma de força de atrito é μ vezes C. Ah, professor, mas se é força de atrito estático, aqui é o coeficiente de atrito estático, logo vai ser a força de atrito estático. Mas se agora eu quero o coeficiente, a força de atrito dinâmico, eu uso o coeficiente de atrito dinâmico. Simples assim. Vamos substituir na forma. Força de atrito dinâmico vai ser quanto? É o que eu quero, professor, repete. Quanto é o μ dinâmico? 0,4, menor, 0,4. Observe que o estático era 0,5, era maior, certo? Vezes a normal. Quanto é a normal, professor? A normal a gente já calculou, 200. É o mesmo bloco. Logo, a força de atrito dinâmico vai ser igual a 0,80 newtons. Conclusão. A força de... E aí, Felipe? A última resposta. A força de atrito estático era quanto? Era quanto? 100 newton. Parabéns. Então, 100 se equilibrava com 100. Não saía do canto, professor, porque o atrito estático é grande. E a força motora não é suficiente para vencer. Já o atrito dinâmico foi de quanto, Felipe? O atrito dinâmico? 80. 80. Então, veja que o dinâmico é menor que o estático. Enquanto o estático é 100, o dinâmico é 80. Sendo 80 aqui, essa motora vai vencer, porque é 100, então vai entrar em movimento. Tranquilo? Vou deixar para casa para ver quem vai calcular. Tá, professor? Se ele vai entrar em movimento, então vai ter uma aceleração, porque é movimento de forças. Qual vai ser a aceleração desse objeto? Porque eu vou estar puxando com 100, vou ter 80 para lá, vai entrar em movimento. Qual vai ser a aceleração do objeto? A atividade para casa. Ei, gente, tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Concluímos nossa aula no tempo, que sempre é, né? 1 hora de aula. Alguma dúvida, alguma pergunta lá no chat? Deixem as perguntas, gente, deixem as dúvidas. É reta final. Tá faltando agora apenas 6 semanas. Em 6 semanas a gente conclui o ano. Bacana? Ei, gente, parabéns a todos. Boa sorte, bons estudos. Continuem mandando as atividades. Quero ver todo mundo fechando as atividades. Bacana? Ei, gente, até mais. Bom final de semana. Até mais, professor, né? Camélia, bom final de semana. Valeu, Zé André. Até mais. Obrigado, professor, pela gentileza, viu? Até mais. Obrigado.